Bom dia, Júlio. Então, pessoal, retomando, né? Eu imagino que todo mundo conseguiu criar essa base, criar a base de dados e criar essa tabelinha cliente, certo? Porque hoje nós vamos trabalhar com a prática disso e a lista de exercícios que eu já subi lá no Moodle, que vai liberar para vocês depois das 9, ela é basicamente essa prática aqui que nós vamos fazer. Vai ser com a tabela diferente, mas a prática é a mesma, né? Então, nós temos aqui a nossa tabelinha cliente, né? Da base de dados exercício. Então, hoje nós vamos falar de Data Definition Language. Então, linguagem de definição de dados, né? Então, a possibilidade de eu criar uma tabela, de eu manipular uma tabela, manipular a estrutura de uma tabela, certo? Então, primeiro comando, quando eu já criei a minha base de dados para eu visualizar todas as bases de dados que eu tenho no meu banco de dados, é o show database, né? Então, quando eu digito show databases e dou um ponto e vírgula, um enter, ele vai mostrar todas as bases de dados existentes no MySQL. Quem está trabalhando no MySQL online é capaz que dê alguma diferença de comando. Ah, você está no 4G, Carlos? Não tem problema. Qualquer coisa, a gente está gravando a aula. Se você não conseguir assistir a aula completa, depois você assiste a gravação. E se tiver alguma dúvida, daí você entra em contato via chat ou via e-mail, a gente vai esclarecendo as dúvidas. A gente sabe dos problemas. Esses dias mesmo, eu mesmo tive um problema com a internet aqui. Então, entendo também. Bom dia, Wilton. Bom dia, senhor. Eu também estava com problema aqui na internet. Aqui, né? Eu acho que pegou aqui de São Miguel para baixo. Hoje teve uma hora que deu uma caída aqui também. Vamos lá. Mas não se preocupe, a gente está gravando aqui. Se não conseguirem assistir a aula, depois vocês olham o vídeo, né? E tendo dúvidas, entrem em contato com a gente. Então, o primeiro comando aqui que nós vimos é o show database, né? Isso aqui, sem dúvidas, comandinho fácil, não tem muito segredo. Vejam que eu pus o print do terminal, porque eu gosto de sempre pôr o print do terminal para mostrar que funcionou o comando. Então, quando eu quero visualizar as tabelas de uma base de dados, se eu não tiver selecionado a base de dados, eu não fiz o uso e o nome da base de dados que eu quero ver as tabelas, eu tenho que fazer show tables from e o nome da base de dados que eu quero selecionar para mostrar. Desculpa, gente. Então, por exemplo, eu quero mostrar as tabelas da base de dados exercício. Então, show tables from exercício. Se eu já estiver na base de dados, se eu já dei um uso exercícios, se eu mando show tables, ele vai mostrar todas as tabelas da base de dados exercício. Se eu quiser, estando numa determinada base de dados, mostrar outra, eu posso também usar o from aqui e dizer qual base de dados que eu quero visualizar as tabelas. Então, no caso aqui da tabela exercício, da base de dados exercício, eu tenho só a tabela cliente. Então, ele apareceu somente a tabela cliente. Se eu tivesse várias tabelas, ele me mostraria várias tabelas aí. Para selecionar a base de dados, nós já vimos que é o use, né? O comando use. Então, no caso aqui, eu dei um use exercício, ele vai selecionar a base de dados exercício. Lembrando, quem está usando o MySQL Lite Online, tanto o Create Database como o Use não vai funcionar, porque ele só tem uma base de dados única lá, que é a base de dados teste. Então, todos os comandos, tudo que vocês fizerem, vocês vão ter que fazer dentro da base de dados dele. Mas lembrem-se que a nível de exercícios, avaliações do que nós formos fazer, vocês têm que
primeiro criar a base de dados, né, com o comando create database, e depois selecionar a base de dados com o comando use e o nome da base de dados que vocês criaram. Então, o use é para selecionar uma determinada base de dados, porque não adianta nada eu criar a base de dados, mas não dizer para o MySQL que eu quero trabalhar nessa base de dados, que ele não vai entender. Então, lembrando lá de lógica, tudo dentro de computação é passo a passo. O computador é um ser burro, ele não entende nada. Você tem que ir explicando para ele passo a passo que ele tem que fazer. Pessoal, dúvidas até aqui? Se tiverem dúvidas, perguntem, gente. Beleza. Então já fiquem com a base de dados aí criada, porque tudo certinho, né? E nós vamos até aqui sem novidades. Nos próximos slides nós vamos fazer juntos. Eu quero que vocês vão treinando aí também para ver se funcionou certinho os comandos que nós vamos ver, né? Então aqui com a base de dados selecionada, como nós falamos, o comando é show tables, né? Então ele já mostra as tabelas existentes dentro da base de dados. Quando eu quero ver a estrutura de uma tabela, eu posso dar o comando describe cliente. Então, o comando describe cliente, ou tirar o IBR, então desk cliente, ele também funciona. Então, describe cliente, ele vai mostrar a estrutura da tabela cliente. Então, quando eu quero ver a estrutura de uma tabela, eu uso o comando describe. Então, vejam que ele está dando o quê? A primeira coluna aí, os campos. A segunda coluna, o tipo de dado que é daquele campo. Se ele é nulo ou não, chave primária, valor padrão, e ele tem uma coluna extra, que no caso da chave primária está como auto-incremento. Conseguiram fazer esse comando? No de vocês? Esse comando, tanto no SQLite Online, como em todas as outras que nós passamos, o describe funciona. Beleza, estou assumindo que todo mundo está conseguindo fazer, gente. Então, vamos para o próximo. Ah, você está fazendo online, Júlia? Ah, então com a internet ruim realmente vai ficar mais difícil para você. Mas assim, depois você tenta fazer. Bom dia, Maria. Daí, se você tiver alguma dificuldade, Júlia, daí você entra em contato com a gente. Se algum comando não funcionar, se tiver alguma dúvida, né? Certo? O problema do online sempre é a disponibilidade do serviço de internet. Então, alterando o nome de uma coluna da tabela. Então, tudo que eu for alterar dentro de uma tabela, sempre o comando vai... Se eu quero alterar a tabela, o comando começa com alter table. Que difícil, né? Então, vocês vão usar sempre o alter table. E depois, na frente, vocês vão passar
os parâmetros que o alter table precisa. Beatriz, você fez inscrição lá para o programa de computador do IFE? Ou, se você quiser, não sei se o seu computador deu mais problema esses dias, ou se ele é muito antigo, o que é. Mas, se você quiser também, você pode levar no IFE para a gente dar uma olhada também no seu computador, ver se consegue melhorar, ou se estiver muito ruim, entra e faz a inscrição lá no programa para pegar um computador emprestado do IFE. Acho que ainda tem computador lá. Então, só voltando aqui. Então, alter table, né? Depois do alter table, eu vou pôr o nome da tabela que eu quero modificar. Então, beleza, Beatriz. Qualquer novidade, é só avisar. Então, voltando aqui ao comando. O nome da tabela que eu quero modificar, no caso, cliente. Se ele não está subindo MySQL, Ariane, realmente você não vai conseguir fazer os comandos. Mas é só o MySQL que não está subindo, ou você tentou subir o Apache na sua máquina e ver se ele sobe, ou fazer outra coisa dentro do... Você está usando o Champ, né? O Apache sobe, já está sendo problema mais MySQL. Pode ser, às vezes, algum problema de DLL, alguma coisa. Se você não conseguir de jeito nenhum subir o MySQL, a gente pode ver um dia para você levar o computador lá na escola, a gente dá uma olhada para você. Teoricamente, instalando o Champ era para subir o MySQL sem problema. Então, pessoal, tudo bem. Então, daí você pode mandar mensagem via chat, via e-mail, a gente envia um horário para você para dar uma olhada lá. Então, voltando aqui ao comando, né, gente? Então, alter table a tabela cliente, o comando que eu quero fazer é change. Então, eu vou mudar o nome da coluna, vou modificar a coluna nome para pré-nome. Então, vou mudar o nome da coluna, né? E vou falar que essa coluna é um varchar de 20. Então, feito, ó, alter table, cliente, change nome, pré-nome, 20. Executei isso. Quando a minha instrução executa, toda vez que a minha instrução executa e não tem erro, ele vai dar query ok, né? Igual está aqui na tela. Ele vai dizer que tem 0 linhas afetadas em 24 segundos. Daí ele está mostrando aqui que não foi 0 gravações, 0 duplicações e 0 warnings. Então, isso que está dizendo aqui na terceira linha aqui, depois do comando. No describe, vejam que já tem aqui como pré-nome. Então, o change serve para você modificar o nome aí de uma determinada coluna. Então, sempre vai ser assim, alter table, o nome da tabela e o que eu quero fazer na frente. Então, o padrão do comando vai ser esse. Alterando o tipo da coluna. Então, ó, mesma coisa, ó, alter table, né? Cliente, que é a minha tabela, modify, que é o comando que eu quero fazer, eu quero modificar, daí o telefone, e eu já passo o que eu quero modificar. Eu quero modificar o campo telefone, quero que ele seja um varchar de 12, not null.
Então, executei a instrução, deu aqui query ok, tudo certinho. Dando um describe, vejam que o telefone também já foi modificado aí para o novo formato que eu solicitei. Tentem fazer o comando aí. É a mesma coisa, Larissa, que você vai no AMP, você vai subir o serviço, né, do MySQL e daí vai abrir o prompt e vai trabalhar dentro do AMP. A gente está usando o Champ aqui porque o AMP costuma dar mais dor de cabeça para instalar as últimas versões dele. Mas se você está usando o AMP, não tem problema nenhum. Você vai subir acionar lá os serviços, né? Subir o AMP Server como um todo e abrir o prompt e trabalhar. Daí você vai digitar lá o MySQL certinho para inicializar e beleza. Agora aqui eu tenho um comando para renomear a tabela, né, gente? Então quero mudar o nome da tabela. Então, para eu mudar o nome da tabela, alter table, o nome da tabela que eu vou modificar, rename e o novo nome que eu vou dar a essa tabela. Então, alter table, cliente, rename cliente. Então, agora a minha tabela vai se chamar clientes, tanto que eu dei um show tables aqui para mostrar para vocês que agora a minha tabela vai se chamar clientes. Então, tudo que eu for fazer na minha tabela daqui para frente, eu tenho que chamar a tabela de clientes, porque eu modifiquei o nome da tabela. Então, tentem fazer esse comando aí e depois dar um show table para visualizar que deu tudo certinho. Dúvidas até aqui, pessoal? Beleza. Então, vamos lá para o próximo comando. Então, eu quero criar uma cópia da tabela. Então, muitas vezes eu preciso, por algum motivo, criar uma cópia de uma tabela. Então, para eu criar uma cópia de uma tabela, eu vou usar o comando create table, né? Porque eu estou criando uma tabela, então toda vez que eu vou criar uma tabela é create table. Não tem como fugir disso. Daí o nome da tabela que eu quero criar. Até aqui está igualzinho o create table convencional, né, gente? Daí eu vou pôr o operador like, que é semelhante, parecido, como, né? Então, porque a palavra like em inglês é uma desgraça, porque ela pode ter muitos significados, né? E se ela juntar com outras palavras, piorou, né? Então, aqui, o like aqui, neste caso, é semelhante, parecido, como. Então, como clientes. Então, estou criando uma cópia, uma tabela nova chamada cópia clientes,
E se eu criar essa tabela, ela vem com dados dentro da tabela, com todos os dados também. Estou criando uma cópia clientes baseado na tabela clientes. Então, fiz o comando, ok. Agora vejam que se eu der dando um show tables aqui, eu tenho duas tabelas, né? Eu tenho a tabela cliente e eu tenho a tabela cópia clientes que eu acabei de criar. Então, vejam que quando eu quero criar uma cópia da tabela, é realmente fácil. Não tem muito segredo. Então, faça um comando aí para a gente continuar. Então, vamos continuando, pessoal. Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguindo fazer até aqui? Sei que tem alguns que estão com problemas, né? Então, eliminando tabelas e colunas, e mesmo quando eu for eliminar uma base de dados, o comando vai ser drop. Para eliminar uma base de dados, eliminar um campo da tabela, eliminar uma tabela inteira. E se eu eliminar uma tabela inteira, todos os dados que estão dentro dessa tabela serão excluídos. E se eu eliminar uma base de dados inteira, todos os dados que estão nessa base de dados serão excluídos. Então, todas as tabelas, tudo que está dentro da base de dados será excluído. Então, é um comando que tem que ter muito cuidado. Perde tudo. E ele não pergunta se você tem certeza disso. Digitou o comando, ele executa. Então, quando eu quero dropar alguma coisa, eu vou dar drop, né? Vou pôr que estrutura eu quero dropar. Então, no caso aqui, eu vou dropar a cópia clientes, né? Então, a tabela. Então, eu ponho o table, né? Por isso que eu pus o table. E o nome da table que eu quero excluir. Então, drop table, cópia cliente. Então, se eu fizer esse comando, eu já elimino aí a minha tabela cópia clientes. Então, vejam que depois você der o drop, você der um show tables aí, vai ficar só a tabela clientes, porque a cópia que foi criada. Então, para eu eliminar somente uma coluna da minha tabela, né? Um campo da minha tabela, eu vou dar o alter table. Então, toda vez que eu
for modificar alguma coisa na tabela, sempre vai ser alter table. Não tem como eu fugir disso. O nome da tabela, agora clientes, porque minha tabela chama clientes, né? Porque nós modificamos o nome da tabela. Drop, né? Que é o comando para eliminar. E o campo que eu quero eliminar. Então, no caso aqui, eu estou eliminando o campo e-mail. Então, eliminei o campo e-mail. Tudo que estivesse armazenado dentro desse campo e-mail seria eliminado também. Então, todos os dados dentro dessa tabela seriam eliminados. Então, se vocês dão um describe primeiro para vocês verem a estrutura da tabela, né? Depois o alter table, clientes, drop, e-mail. E se vocês derem um describe de novo, vocês vão ver que o campo e-mail já não existe mais aí na tabela de vocês. Então, adicionando colunas, né? Quando eu quero adicionar colunas, o comando vai ser add. Vou fazer adicionar uma coluna aí. Então, add alter table, né? Que é o nosso comando, o nome da tabela, então clientes, add, daí eu quero adicionar um campo e-mail do tipo varchar 30 notnu. Então, quando eu vou fazer um add, eu tenho que fazer uma declaração completa. Então, tem que dizer o nome do campo, o tipo de dado e o modificador. Então, no nosso caso aqui, o nome do campo é e-mail, o nosso tipo de dado é um varchar de 30 posições, e o nosso modificador é um not null. Agora veja bem, eu posso fazer todas essas modificações em tabelas? Posso. É aconselhável? Não é o mais aconselhável, porque se você tiver com registros na tabela, então, por exemplo, eu tenho lá 100 clientes cadastrados. Na hora que eu fizer adição desse e-mail, os clientes que eu já tinha cadastrado vai dar um valor nulo lá. Ou ele vai até meio que achar ruim, dependendo do que você for fazer. Então, assim, existe comando, dá para ser feito, mas principalmente quando a tabela já está populada. Então, que é uma tabela populada? A tabela populada é uma tabela que já possui dados. Se aconselha não estar modificando a estrutura da tabela quando ela já tem dados nela. Mas, aqui no nosso caso, como é algo que nós estamos fazendo simplesmente para treinar, nós podemos fazer isso à vontade. Então, aí vocês podem modificar a tabela clientes aí para pôr o campo e-mail.
Eduarda, quando você diz fazer a relação entre uma tabela e outra, por isso você vai fazer, por exemplo, cliente e pedido. Vamos lá, pegar um exemplo. Cliente e pedido. Você vai fazer isso através da declaração da chave estrangeira, né? A chave estrangeira faz, a declaração da chave estrangeira faz essa ligação para você. Então, por exemplo, vamos só para ilustrar. Lá na biblioteca, certo? Então, no empréstimo, eu tenho o ID do usuário, né? Se você usar a relação, já faz isso. A relação, por isso você tem o conceito de chave primária e chave estrangeira. Então, o que vai associar uma tabela a outra são essas declarações. Não, não. Tudo que nós já explicamos aqui já resolve a questão de chave primária, de relação entre tabelas. E as regras que você põe lá, o on delete cascade, o on update cascade, está dizendo que se você atualizar a tabela mãe, que seria a tabela que tem a chave primária, todos os elementos da tabela filha que tem a chave estrangeira vão ser afetados. Se você excluir alguma coisa na tabela mãe, tudo que tiver ligado aquele elemento que você excluiu na tabela mãe vai ser excluído na tabela filha também. E agora eu quero adicionar um campo depois de outro determinado campo, uma coluna depois de outra determinada coluna. Então, alter table, o nome da tabela normal, o ADD, o nome do campo que eu quero selecionar, que eu quero criar, né? E o after aqui faltou um pedaço, mas aí vai ser after e na frente do after o nome do campo que eu quero criar depois, né? Então, por exemplo, o comando completo ficará alter table, clientes, add celular, varchar 15, not null, after telefone. Então, vou criar depois do campo telefone o campo celular. Então, basicamente, os comandos para manipulação de estrutura de dados, né? Então, a estrutura da tabela, da base de dados, então, são esses aí. Então, dentro do MySQL. Lembrando que todos esses comandos, gente, são dentro do MySQL. Se eu usar outro banco de dados, se eu usar um Oracle, se eu usar um SQL Server, esses comandos podem ter alguma modificação, ter alguma particularidade da linguagem. Mas nós optamos pelo MySQL porque é o mais usado quando se fala em desenvolvimento web. Então, quando você vai desenvolver páginas web, é o mais utilizado, principalmente quando se desenvolve páginas web com PHP. E ele é o mais próximo do padrão criado para o SQL. Então, por isso, sempre se opta pelo MySQL. Mas mesmo que vocês forem para outro banco de dados, vocês vão ver que muito da lógica que nós usamos aqui é exatamente a mesma. Certo? Pessoal, dúvidas?
Beleza. Então, assim, gente, nós já disponibilizamos para vocês uma lista no Moodle, né? Com os comandos aqui para vocês treinarem um pouco mais esses comandos que nós fizemos aqui. Vocês estão terminando o trabalho avaliativo lá também, né? Então, terminem primeiro o trabalho avaliativo, que acho que o prazo já está mais próximo, e a lista de exercícios do Moodle também vocês têm um tempo lá. É exatamente vocês seguirem tudo que nós fizemos nessa aula aqui, nesse slide aqui, vocês não vão ter dificuldades nenhuma. Quem tiver alguma dificuldade com equipamento, precisar de alguma ajuda, de repente levar o equipamento no IF lá para dar uma olhada e tudo, vão entrando em contato que a gente vai agendando, vendo o que é possível fazer. E para os que estão com alguma dificuldade, estão precisando de equipamento, se inscrevam lá nos programas de computador, de empréstimo de computador. Ponto em branco do lado do nome, mas qual tabela, Joab? Por exemplo, professor, na tabela empréstimo, há no campo data desenvolvimento um ponto branco. Em cada um dos... Ah, tá. Esse ponto branco, ele está dizendo que ele ele pode ser nulo, né? Então, em vez de você pôr not null, aqui você pode pôr null. Ou default null, entendeu? Esse pontinho mais branquinho aqui quer dizer que... Por quê? Porque quando eu vou fazer um empréstimo, propriamente dito, eu vou ter a data do empréstimo, a data de vencimento do empréstimo, que seria a data de devolução, certo? E o vida que ele está em branco, por quê? Porque eu só vou preencher esse campo quando efetivamente o livro voltar para a biblioteca. Então eu não posso pôr ele como default null, porque se eu puser ele como default null, na hora que eu deixar o campo sem preencher, vai dar erro na hora de eu fazer a inserção de dados. Então, essa bolinha branca indica que você vai pôr como padrão nesse campo aí, default null. Ah, ok, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida?